Eu acabei de ter uma grandíssima decepção. E me desestabilizou muito, muito. Já acordei meio emotivo, mas até então a gente aprende a lidar com certas emoções na nossa vida, certos momentos, é tudo certo. Fui malhar, beleza, cheio de planos, organizar a casa e tudo mais. Tanto tempo fora de casa, a casa não tá direita. E aí eu tava malhando e aí fui fazer uma cobrança de uma certa forma justa, mas com muitos erros, e eu vou explicar. E aí recebi uma resposta e tudo mais, as coisas não saíram como eu gostaria, como eu queria, e isso me desestabilizou mais do que tudo. Eu larguei a academia no meio dos exercícios, faltava bastante ainda. E do jeito que eu estava com roupa de academia, eu ia seguir para um lugar para poder resolver, finalizar. Mas eu tava bem vibrando nas emoções. Muito, 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 muito. Mas as coisas não saíram mais uma vez como eu queria. E aí eu não consegui um meio de locomoção rápido. E as minhas emoções, elas são ansiosas juntos, entendeu? Elas não sabem esperar. Glória a Deus por isso hoje. E aí me deu tempo de pensar. E quando me dá tempo de pensar, é Deus. Deus. Porque nesse tempo eu fui me acalmando, nesse tempo eu fui me estressando com outras coisas e vi que não valia a pena tantos estresses assim. Que comecei a enxergar que era tudo muito emoção, tudo muita frustração, mas que não precisava tanto. E aí, meu meio de locomoção enrolou, até que eu desisti. Me estressei com ele, com o meio de transporte que eu ia até esse lugar, e voltei pra casa. Peguei minhas coisas do jeito que eu tava, sem roupa, sem com roupa de malhar, sem nada. E ia fazer uma viagem longa. E voltei pra casa. Aí cheguei em casa, obviamente, pensando, raciocinando, tentando entender a situação, onde eu errei, o que aconteceu, com muita raiva, muita frustração, muita demanda, muita emoção, sabe? E ao mesmo tempo observando todas elas e tentando compreender de onde vêm, para onde vão, o que querem, o que significam. E aí cheguei em casa, parei aqui para pensar e falei assim, cara, fala mais sobre mim do que sobre a situação em si, a pessoa, sabe? Infelizmente, é uma lástima, porque eu tentei ajudar e não soube aproveitar. E isso fala mais ainda de mim, porque a minha frustração maior não foi na pessoa, foi em mim. Porque eu quis fazer pela pessoa o que eu não tive, nunca. E a pessoa não. Na minha concepção, a pessoa não, não deu valor, sabe? Não aproveitou a oportunidade.
E aí eu vi que eu tava frustrado, que eu tava pesado, que eu tava, sabe, vibrando bem denso. Minhas sombras, meus demônios, todos eles despertaram, sabe? Abriu a caixinha de Pandora. E eu fui doutrinando, fui observando cada um deles e entendendo. E tudo isso fala sobre mim, sabe? Sobre a expectativa que eu coloquei no outro. Então eu me frustrei, me decepcionei com essa expectativa. Errei muito dentro desse processo, dentro desse tempo. Errei, errei. Mas foram erros não justificando, mas justificando. Foram erros que assim, uma parte de mim pensou que fosse sobre isso, sobre eu proporcionar ao outro o que eu não tive. Então eu deixei livre demais. Eu dei as ordens, eu direcionei ali o básico, eu remunerei justamente. E quando eu falo justamente, é sobre justiça, sobre justo. De forma justa, não foi nada. E acabei deixando livre demais, sabe? Algumas vezes eu até observava, enfim. Mas a partir de agora, isso não preciso entrar afim, é mais sobre essa, essa consciência que me bate quando eu tenho tempo de pensar, de analisar a situação com mais frieza, com mais cautela. E aí, obviamente, eu fumei um beck e as coisas ficam mais claras ainda. As coisas, o que já estava muito bagunçado, fica meio que slow e eu consigo organizar melhor. E aí eu já tô pensando, vendo a forma, entendendo da onde veio toda essa emoção minha, que eu já amanheci num dia emotivo, então foi só. E as frustrações que eu tive foram em cima de mim, e não da pessoa em si. Da pessoa em si, eu tenho pena, entendeu? Porque isso mais uma vez fala sobre mim. E por que que isso tá se repetindo comigo de novo? Eu fui fazer aquela autoanálise, que hoje em dia para mim se torna algo muito rápido. E aí eu vi que eu sempre, mais uma vez, eu sempre fazendo pelo outro, sempre fazendo pelo outro o que eu quisesse que fizessem por mim. E nunca fazendo por mim o que eu quero que o outro fizesse por mim. Não, e que nunca fizeram por mim o que eu faço pro outro querendo que ele seja recíproco. Só que isso nunca vai existir, sabe? Isso é uma lenda, isso é uma hipocrisia da vida. Ninguém nunca vai repetir os mesmos atos. Nunca. Nunca. Cada um vai ter a sua própria reação. E tá tudo bem. Isso é a vida. Isso é a diversidade que nós temos nesse mundo. Cada um ter a sua personalidade. E eu preciso aceitar isso, porque eu também tenho a minha. Eu também tenho os meus jeitos, eu também tenho os meus limites. Então, quando eu julgo, critico o outro, eu tô julgando a mim mesmo. E aí é um processo de desconstrução. Só que isso leva tempo. E aí eu volto lá na parte de quando eu tenho tempo de pensar, tudo muda. E eu falei que era Deus, lembra? E é Deus.
porque eu consigo ter esse raciocínio e eu consigo doutrinar e não sofrer, doutrinar os meus demônios, as minhas sombras, que não são ruins, fazem parte de mim, mas que eu não me sinto, não é a vibração, não é o que eu quero. Fazem parte de mim, ok, beleza. Eu uso quando eu quero, não quando elas querem, entende? E raciocinar e fazer agora as coisas com muito mais certeza do que vontade, do que emoção, sabe? E pra mim isso é Deus me poupando de muitas coisas. Sofro muito. Vou dizer que que eu não sofro. Sofro muito. E cada vez mais a gente sofre mais. Isso é. Quando a gente pensa demais, a gente sofre demais. Pelo menos eu. E quando eu falo a gente, eu falo eu e vários eus. Eu e minhas vozes. Quem quiser se incluir, que a carapuça servir. Mas é isso. Sempre fala sobre a gente. Sempre. No fundo, se a gente parar pra analisar com cautela, com tempo, com carinho. Não pensem vocês que é difícil, que é fácil. Não. Hoje, como eu falei, eu tenho uma certa prática, essas autoanálises são mais rápidas. Mas sofro ainda, óbvio. Sinto menos, por menos tempo. Mas sinto. E a gente vai vivendo e aprendendo. Aí agora, Deus refaz mais uma vez os meus caminhos, as minhas trajetórias. Tudo que eu acho que eu tava com dúvida. Acho que agora. Tá aí, filha da puta. Lida com isso.